Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue controlar vários inversores de frequência através de uma única tela na EHM. Bom, e para fazer essa demonstração já estou com um simulador online aqui da EHM aberto, já estou com 3 inversores de frequência aqui na minha bancada. Pode ver que através dessa tela eu consigo ligar e desligar meu inversor de frequência, mudar a aceleração, desaceleração, velocidade mínima e máxima e setar uma velocidade aqui para ele. Então eu vou começar colocando aqui uma velocidade de 30 Hz, vou mandar ligar o meu primeiro inversor de frequência. Pode ver que ele já está buscando ali a primeira velocidade. Então eu vou partir agora para o segundo inversor de frequência. Então eu vou colocar ele aqui numa velocidade de 40 Hz, vou mandar ligar. E o terceiro inversor de frequência, que é o CFW500, eu vou colocar ele a 60 Hz. Pode ver que a aceleração dele está bem rápida, né? Eu vou mandar ligar e ele partiu aqui de 0 a 60 Hz em 1 segundo. Nessa demonstração eu utilizei apenas 3 inversores de frequência, mas eu poderia ter dezenas de inversores ali até o limite da minha rede Modbus. Então essa é a demonstração que eu vou fazer nesse vídeo, né? Como é que a gente consegue controlar vários inversores de frequência através de uma única tela na EHM. Eu vou fazer a parametrização desses inversores através do WPS, mas antes de conectar o WPS, primeiro eu preciso acertar os nós e a taxa de comunicação desses inversores. Então eu já entrei aqui nos 3 inversores, no parâmetro 308, pode ver que eu já defini diferentes nós para eles, né? Então esse primeiro inversor eu defini como nó número 1, o segundo como nó número 2, através do parâmetro 308, né? E o terceiro inversor, o CFW500, ele está como nó número 3. O parâmetro 310 é a taxa de comunicação, pode ver que todos eles estão no valor 1, que é o valor padrão de fábrica deles, que é 19.200, e o parâmetro 311 é a configuração dos bits, né? Então eu estou utilizando aqui no valor 1, que é 8 data bits paridade par, 1 stop bit, que é o valor padrão também que já vem nos inversores de frequência. Então é esse valor que eu vou utilizar em todos os softwares, inclusive no WPS e também na EHM. Bom, então eu vou começar minha programação abrindo aqui uma nova configuração no WPS. Vou chamar aqui de inversores. Nome do recurso eu vou colocar como inversor 1, CFW100. Primeiro eu vou adicionar o meu primeiro inversor de frequência, que é o CFW100. Clique em próximo. Nessa tela aqui eu vou escolher serial over USB. Bom, aqui ele já está certo, né? O meu conversor USB 485 ele foi reconhecido como COM 2. É claro que no computador de vocês ele vai reconhecer com uma COM diferente aqui, mas vocês podem escolher a COM necessária. Taxa de transferência eu vou mudar para 19.200. 8 bits de dados, 1 stop bit, né? 1 bit de parada e paridade par. O ID desse primeiro inversor aqui é o número 1 mesmo, é que eu defini lá no parâmetro 308. Quando eu clicar em testar, ele já vai reconhecer aqui o meu dispositivo. Então ele está reconhecendo esse primeiro inversor de frequência, que a versão dele é a versão 4.21. Clique em próximo. Aqui ele já identificou, né, qual inversor de frequência que eu estou conectado. Posso clicar em próximo e finalizar. Pode ver que ele já criou um meu projeto aqui com o CFW100. Agora eu venho aqui em cima do meu projeto inversores, clico no botão direito, novo recurso, mando adicionar o segundo inversor de frequência. Vou chamar de inversor 2, CFW100. A configuração aqui, né, ele vai ser praticamente igual, só que o ID da unidade eu não posso esquecer de alterar, ele é ID número 2. Clico agora em testar. Aqui ele já preencheu para mim os dados desse inversor de frequência, basta eu clicar agora em finalizar. Falta agora adicionar meu último inversor de frequência, clico novamente no botão direito, novo recurso, colocar como inversor 3, CFW500. Nessa tela a única coisa que eu preciso alterar é o ID da unidade, número 3. Clico agora em testar, pode ver que ele já reconheceu CFW500, versão 2.06. Clique em próximo e agora em finalizar. Eu vou mostrar a programação aqui através do inversor 1, que é o CFW100. Então clico no botão direito, definir como recurso principal. Vou entrar aqui na lista de parâmetros, vou colocar ele no modo online, para eu conseguir alterar meus parâmetros de forma online. Vou lá no parâmetro 220 agora, né? Que é a seleção local remoto. Então esses parâmetros eu vou alterar aqui no primeiro CFW100, mas eu vou fazer exatamente a mesma alteração nos 3 inversores de frequência. Então eu vou mudar o P220 para sempre remoto, o P222, que é a seleção de referência remoto, eu vou utilizar aqui como serial. Então eu vou colocar aqui na opção 9, serial USB. O parâmetro 223, 24, 25 aqui não importa porque ele é modo local, eu não vou alterar nada em modo local. Vou pular direto aqui para o parâmetro 226, que é a seleção de giro remoto, ou seja, por onde que eu vou fazer o sentido de giro horário anti-horário. Por padrão de fábrica ele está setado como DI, né, entrada digital, eu vou mudar aqui para serial USB, que é a opção 5. Seleção do girapara, ele também está via entrada digital, eu vou mudar também para serial USB, que é a opção número 2. E o jog aqui, apesar de eu não vou utilizar, mas eu vou também mudar para serial USB. Feito isso, minha programação já está pronta. Então esse primeiro inversor de frequência ele já está pronto para receber os comandos via serial.
Eu só preciso fazer exatamente a mesma coisa nos 3 inversores de frequência. Os parâmetros são exatamente os mesmos, por isso que eu vou acelerar um pouco o vídeo. Beleza, então eu já alterei os 3 inversores de frequência, então eu já posso fechar o WPS e eu já estou com o Exhibitor Pro aberto para iniciar a programação da minha EHM. Então eu vou começar selecionando o modelo da minha EHM, vou escolher esse modelo mesmo, 8071 IP. Aqui eu preciso escolher o meu protocolo de comunicação, clico em New Device. O protocolo que eu vou utilizar vai ser o Modbus RTU, então ele já está selecionado aqui, né, Modbus RTU 0 Base de Addressing. Preciso agora selecionar qual porta COM que eu vou utilizar, então eu clico nesse botão Settings. Vou mudar aqui para a porta COM 2. Preciso acertar a taxa de comunicação, então ele é 19.200 mesmo, 8 data bits, paridade par, que é even, e 1 stop bit. Turnaround delay já está 50, vou deixar assim mesmo, clico em OK, clico em OK em todas as telas. Bom, aqui para adiantar eu já coloquei os campos de texto, né, que ele não vai interferir em nada aqui na minha programação, então eu vou ter um campo setPoint, velocidade atual, aceleração, desaceleração, velocidade mínima e máxima. Então para cada campo desse aqui eu vou colocar um campo numérico, então eu vou selecionar aqui meu campo numérico. Primeiro eu vou começar pelo setPoint, então meu setPoint ele vai ser o 4x. O setpoint de velocidade, eu estou com o manual aqui do lado aberto, né? Eu vou escrever ele no parâmetro 683. Então só que eu tenho que escrever essa velocidade em 13 bits, né? Em formato 13 bits. Eu vou colocar primeiro aqui o parâmetro 683. E para fazer essa conversão, eu já mostrei isso em outro vídeo. Eu vou utilizar aqui na aba Format. Primeiro eu vou acertar as casas decimais, vou colocar 3 casas decimais e uma casa aqui depois da vírgula. E para eu não ter que ficar digitando o valor de 0 a 8192, que equivale a 60 Hz, eu vou utilizar aqui um Scale, né, o Interpolation. Então aqui eu posso preencher aqui dessa forma, né, eu coloco o Scale High, coloco 60 Hz. 60 Hz equivale a quanto aqui, né, então eu vou colocar equivale a 8192. Então toda vez que eu digitar o valor 60 aqui no campo numérico, internamente ele vai converter esse valor aqui para 8192. Se eu digitar 30 Hz, ele vai fazer proporcionalmente, né, 4096. Então agora eu clico em OK, vou inserir aqui o campo numérico e meu setpoint aqui já está pronto. Então agora eu vou colocar a velocidade atual, então vou inserir novamente o Numeric Entry, vou pegar aqui a velocidade atual em Hz, direto do parâmetro 5, que é a velocidade do meu inversor de frequência em Hz, vou clicar aqui na aba Format, vou tirar esse Interpolation, né? Não posso esquecer, senão ele vai dar problema para mim, vou deixar aqui como 3 casas decimais, antes da vírgula e uma casa depois da vírgula, clico agora em OK. Esse campo atual, ele é um campo somente leitura. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a aceleração e desaceleração, vou inserir mais um campo numérico. A aceleração, ele é o parâmetro número 100, então eu só vou ticar essa opção chamada Low Input. O restante já está tudo certo. Vou colocar aqui parâmetro 100, vou copiar esse campo, vou colocar como desaceleração o parâmetro 101. E a velocidade mínima e máxima é o parâmetro 133 e o 134. Copiei aqui novamente, né? Vou mudar para 133 e 134. Vou colocar agora um botão liga-desliga. Para fazer esse botão liga-desliga, eu vou utilizar esse botão chamado setWord, que eu quero escrever um valor ali no parâmetro 682. Então o parâmetro 682 é o que faz o controle do meu inversor de frequência. Então eu vou colocar aqui o parâmetro 682 e aqui eu vou escrever o valor 2 ou o valor 3. Se eu escrever o valor 3, quer dizer que eu quero ligar meu inversor de frequência. Se eu colocar o valor 2, quer dizer que eu quero desligar ele utilizando a rampa de desaceleração. Então eu vou colocar somente um texto aqui para identificar, né? Vou colocar aqui como liga. Bom, depois vocês podem mudar a cor, a fonte desses botões também. Eu vou manter essa cor padrão mesmo. Eu vou copiar esse botão e já vou aproveitar e vou fazer o desliga também. Então eu vou mudar aqui para desliga. Vim aqui na aba General, vou mudar o valor. Então se eu escrever o valor 2, quer dizer que eu quero desligar meu inversor de frequência utilizando a rampa de desaceleração. Então eu clico agora em OK. Bom, já vou mandar salvar, compilar e testar esse programa. Bom, já estou com o meu simulador online aberto, só que se vocês repararam na minha programação, eu não identifiquei qual dos 3 inversores que eu quero acionar. Então, por padrão, ele está buscando aqui os valores do primeiro inversor de frequência, que é onde eu defini aqui no Default Station Number. Então, para quem não lembra, né, aqui no System Parameters, se eu entrar aqui no Modbus, clicar em Settings, eu tenho aqui o Default Station Number, ele está número 1. Então, ele está buscando esses parâmetros todos do inversor número 1. Então, como eu não defini endereço nenhum aqui para esses campos, ele está buscando automaticamente no endereço número 1. Tanto que se eu colocar uma velocidade aqui, por exemplo, de 30 Hz, mandar ligar esse inversor de frequência, pode ver que ele está ligando apenas o inversor número 1. Através dessa tela, eu não consigo ligar os outros inversores de frequência. Pode ver que todos os comandos referem-se a esse inversor de frequência.
Bom, então se eu entrar aqui no System Parameters, vir aqui na aba Modbus RTU, mudar esse valor aqui para número 2, ele vai passar a comandar o segundo inversor de frequência. Se eu mudar ele para número 3, ele vai passar a comandar o número 3. Só que eu não quero fazer essa alteração manualmente, né? Eu não quero entrar aqui e ficar mudando o número 1, 2 ou 3. Eu quero que essa mudança seja automática. Então, para isso, eu utilizo essa opção chamada Default Station Number Use Station Number Variable. Pode ver que no Default Station Number, ele definiu uma variável aqui para mim, LW10000. Então, de acordo com o valor que eu utilizar nessa variável LW10000, é o valor que ele vai utilizar aqui para o meu inversor de frequência. Então, para fazer um teste rápido, eu vou colocar apenas um campo numérico. Vou colocar aqui como local HMI LW10000. Vou inserir esse campo numérico aqui na minha tela. Vou tirar essa casa decimal, né? E vou fazer a simulação só para mostrar para vocês. Pode ver que ele está até dando um erro aqui, né? Device non response, porque ele está tentando procurar o inversor número 0. O inversor número 0 não existe. Ele existe apenas a partir do número 1. Então eu coloquei agora o Default Station Number para número 1. Pode ver que ele já conseguiu puxar os dados aqui do meu primeiro inversor de frequência. Então se eu mandar ligar, ele está ligando lá o primeiro inversor a 30 Hz. Se eu colocar o número 2, a partir de agora ele está endereçando para o segundo inversor de frequência. Os mesmos campos, eles passaram a endereçar o segundo inversor. Então eu posso mudar aqui, por exemplo, para o valor 40, mando ligar. Pode ver que ele está ligando o segundo inversor de frequência agora. Inclusive eu posso também mudar a rampa de aceleração e desaceleração dele. Então eu vou colocar aqui uma rampa de 2 segundos, vou mandar desligar, pode ver que ele vai desligar bem rápido. E para o terceiro inversor de frequência, a mesma coisa. Posso colocar aqui um valor, por exemplo, 50 Hz, a rampa de 10 segundos mesmo, clique em ligar, pode ver que ele já está buscando 50 Hz. Então eu poderia ter aqui dezenas de inversores de frequência, né? Então eu poderia comandar, através de uma única tela, vários inversores de frequência. Só que só para o exemplo ficar parecido com o que eu coloquei na demonstração, né? Eu não estava endereçando ele manualmente aqui, né? Eu estava fazendo isso de forma automática. Então eu vou apenas criar esses botões, que é o botão Set Word. Então através do botão Set Word, eu consigo colocar aqui o LW10000. E eu consigo aqui definir um valor, né, que eu quero escrever na LW10000. Então eu vou colocar o primeiro, o valor número 1. Vou entrar aqui em Label. Aqui eu posso digitar um texto que eu queira, né? Por exemplo, eu vou colocar inversor 1. Clico agora em OK. Então, toda vez que eu clicar nesse botão chamado inversor 1, ele vai escrever o valor 1 na LW10000. Então, eu posso copiar esse botão mais 2 vezes. Vou utilizar agora o segundo inversor de frequência, vou colocar set value 2. E no label aqui eu vou mudar para inversor 2. E no terceiro a mesma coisa, né? Inversor 3. Poderia colocar também outros textos, né? E eu vou colocar aqui número 3. Então agora eu consigo mudar o valor da LW1000 através desses 3 botões. Bom, só tem mais uma coisa que eu preciso acertar aqui, né? Não sei se vocês separaram, toda vez que eu inicializo a minha IHM, ela inicializa com valor 0 na LW10000. Então eu quero que essa LW10000, ela sempre inicialize com o valor número 1. Bom, e uma das formas de fazer isso é através da macro. Então eu venho aqui no menu Project, vou escolher aqui em macro, vou adicionar uma nova macro, clique em New, e agora eu vou selecionar essa opção chamada Execute On Time when NHMI Starts. Então ele vai executar uma única vez quando a minha IHM inicializar. Então aqui eu vou criar uma macro, vou criar uma variável chamada Short, vou chamar essa variável aqui de inversor padrão, ou seja, o inversor que eu quero inicializar. Então no meu caso aqui eu quero inicializar ele como valor 1, então eu vou colocar short, inversor padrão igual a 1. Então agora eu vou utilizar o comando chamado setData. Então eu vou vir aqui nesse botão chamado getSet, fn, vou escolher no function name aqui, vou escolher o setData. Pode ver que aqui ele já deixou preenchido aqui para mim a variável 1 como inversor padrão. Então ele vai pegar o valor dessa variável inversor padrão, que no caso aqui ele já inicializa com o valor 1, e ele vai mover por uma variável desejada. No meu caso aqui eu vou escolher o local HMI LW10000. Clico agora em OK. Bom, e fazendo isso, a minha variável ela já vai inicializar com o valor número 1. Clico aqui em Save Compile, pode ver que ele deu 0 erros, então a minha macro foi digitada corretamente. Posso clicar em sair novamente, e agora eu posso executar o simulador online. Pode ver que ele já inicializou aqui com o valor número 1, então se eu escolher aqui inversor 2, ele já mudou para o valor 2, inversor 3 para o valor 3. Então esse campo aqui eu nem preciso dele, já posso tirar também. E por último aqui eu posso adicionar também um campo para mostrar qual inversor que está ativo. Então para isso eu utilizo esse word lamp. Então ele está aqui dentro de lamp, vou escolher essa opção chamada word lamp. Vou escolher a variável que eu quero ler, no caso aqui LW10000. Número de estados aqui embaixo eu vou escolher, no meu caso aqui eu vou escolher 4 estados.
4 porque ele tem o valor 0, 1, 2 e 3, né? Por isso que são 4 estados. Aqui em Shape eu vou deixar ele sem texto nenhum, sem moldura nenhuma. Em Label, vou escolher Use Label. E aqui eu consigo escolher uma label para os 4 estados, né? Então eu tenho aqui estado 0, 1, 2 e 3. E aqui eu preciso apenas preencher os dados que eu quero que apareça quando o LW10000 tiver o valor 1, tiver no valor 2 e 3. Bom, então eu vou fazer a alteração agora, né? Vou colocar como inversor 1. Vou mudar agora para o estado 2, inversor 2. Estado 3 aqui eu vou colocar como inversor 3. Posso colocar outros textos também, caso eu queira, né? Por exemplo, inversor 3, CFW500. Clico agora em OK e mando colocar esse texto aqui na minha tela. Já posso fazer a simulação online. Pode ver que ele já está aparecendo aqui para mim qual inversor que eu estou controlando. Inversor número 1, inversor número 2 e inversor número 3, CFW500. A qualquer momento agora eu consigo alterar, né, os valores aqui dos inversores. Consigo mandar ligar, desligar, mudar os parâmetros aqui de rampa de aceleração e desaceleração. Bom, aqui eu fiz um exemplo apenas com 3 inversores de frequência, mas se eu tivesse ali 10, 20, 30 inversores, a programação seria exatamente a mesma. Pode ver que eu criei apenas uma tela para controlar vários inversores de frequência. Lembrando que esse tipo de abordagem aqui, né, ela só funciona com os inversores que possuem exatamente a mesma faixa de endereço Modbus. Bom, então por que funcionou aqui no meu exemplo que eu estou utilizando 2 CFW100 e um CFW500? Porque apesar de serem modelos diferentes, os endereços Modbus deles são exatamente os mesmos, né? O parâmetro P100 ele se refere à rampa de aceleração dos 3 inversores, P101 a rampa de desaceleração dos 3 inversores. Os comandos aqui e velocidade são feitos através dos parâmetros 682 e 683. Então esse recurso ele funciona apenas para inversores de mesma marca e que possuam a mesma lista de parâmetros. Então não adianta querer misturar marcas e às vezes até misturando alguns modelos, mesmo que seja do mesmo fabricante, pode ser também que não funciona. Então isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas nos casos que ele funcionar, vocês podem usar perfeitamente, que ele vai facilitar bastante ali na programação de vocês. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto e eu aguardo vocês ali no próximo vídeo.